a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim. Glória a Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Espírito de Deus, diante da Tua presença, toma a Tua primazia no nosso meio. Tu és a estrela que brilha, Tu és o régio dominador. Então sopra esse lugar a Tua glória, o Teu fogo, o Teu poder. Que saímos daqui submersos da Tua glória para cumprirmos propósito. No decorrer dessa semana, findar desse ano, para iniciarmos um ano debaixo da Tua potente mão. Então esse lugar é tomado pelo Teu céu. E nós cremos quando adoramos o Senhor, o céu entra em movimento. E por acreditar profeticamente nisso, o Teu céu está em movimento sobre esse lugar. Amém. Glória a Deus. Um livro profético, um livro metaforicamente por uma revelação que veio ao profeta Ezequiel. E a gente sabe que ele se preparou sacerdotalmente para cumprir um propósito. E a gente sabe sobre a sua genealogia, sobre o povo de Zadok, sacerdote, que viveu naquele tempo como sacerdote. E Ezequiel se prepara para ser sacerdote. Ele se prepara para cumprir um ofício sacerdotal. Ele se prepara psicologicamente, espiritualmente, academicamente, para cumprir esse ofício sacerdotal. E a gente sabe que para ser sacerdote, começa como levita, depois a sacerdote, e depois a sumo sacerdote. E ele se prepara para exercer isso, porque ele vê uma linhagem familiar, parentesca cumprindo, e faz esse segmento para se cumprir. E quando ele olha esse preparo para ser sacerdote, ele começa a tomar uma forma e gosto daquilo que ele está vendo. Mas o céu já tinha na agenda algo diferente daquilo que ele queria ser. E na forma que tange, quando o Senhor fala que nós temos que ser aquilo que Ele quer que sejamos, é que na lógica foge de tudo aquilo que nós queremos para que cumpramos um propósito divino. E quando eu olho para essa palavra, eu começo a entender que a nossa comunidade cristã, ela é muito mais profética do que sacerdotal. Vou repetir para você pegar o fio disso e começar a entender que a nossa comunidade cristã, ela é muito mais profética do que sacerdotal. Porque para cumprir o seu lado sacerdote dentro do seu ofício, a gente entende que tem um preparo, e todo aquele preparo a gente vai executar aquilo que a gente foi preparado. Mas para a comunidade profética é totalmente diferente. A gente enxerga aquilo que o Espírito mostra, a gente fala aquilo que o Espírito fala, a gente se movimenta na direção do Espírito Santo de Deus. E Ezequiel se prepara para ser sacerdote, e o céu dizendo: você se preparou no teu tempo, mas é chegado um tempo diferente que eu estou te ativando no mundo espiritual. A gente entende que na pré-existência de Deus, no princípio de tudo, quando Deus dá o seu decreto de autoridade, haja luz e houve luz, a gente entende que a pré-existência de Deus não está atrelada em métodos humanos. A gente entende também que aquela frase que a gente já acostumou ouvir, que Deus não existe, de fato é real. Deus não existe porque dentro da ciência não consegue explicar quem é Deus, qual é o seu fundamento, qual é a data de nascimento, da onde ele veio, porque o método humano não está dentro da pré-existência de Deus. A pré-existência de Deus deu formato à luz, deu formato ao homem, deu formato à terra, deu formato ao céu, deu formato a tudo, para a gente entender que antes que nós queremos ser aquilo que nós preparamos, a pré-existência de Deus já determinou para que você seja aquilo que Ele executou para você ser. E naquilo que tange esse tema tão lindo e maravilhoso, esse ser submerso, o Senhor está dizendo: Ezequiel, sacerdotalmente, você vai viver algo raso,
Mas profeticamente é algo mais profundo, porque eu sou profundo. Eu vou repetir para você dar glória a Jesus. Ezequiel, você quer cumprir um ofício sacerdotal, mas o céu já descreveu entre as linhas da minha pré-existência algo mais profundo para te levar. Academicamente você se prepara para ser um advogado, um psicólogo, um professor, mas quando o Senhor te ativa no mundo espiritual, Ele quer fazer de você, e além de você, aquilo que você se preparou para ser submerso por Deus. A gente tem que cumprir o propósito que Ele já determinou. Foge da tua linhagem terrena e territorial, mas quando entra na ativação do mundo espiritual, você não é só um professor, um advogado, você não é um engenheiro civil, não, você é um profeta de Deus. Para quando Ele te introduzir territorialmente na ativação divina, você não entra como qualquer pessoa, você entra como uma profetisa, você entra como um profeta de Deus. Mas houve 3 tomadas naquele tempo: 1587, 86, 95. O povo foi levado a cativo, exílio babilônico. Mas olha só como Deus nos preserva. Pega Ezequiel para ir numa embarcação com pessoas seletas, diferenciadas, porque existia um profeta de Deus. Ele entra em exílio babilônico, mas ele não entra de qualquer forma, ele entra submerso. Ele está em exílio babilônico, mas ele não entra de qualquer maneira. Ele não entra avexado, ele não entra aperreado, ele entra submerso da presença de Deus. Você tinha tudo para dar errado, Ezequiel, mas eu fiz você dar certo. Você não foi pela tua linhagem, você foi pela minha. Você queria ser sacerdote, contemplar as pedras, você queria contemplar o templo, você queria contemplar a roupa sacerdotal, a estola, mas eu quero que você contemple a roda de fogo, o anjo, glória, poder e unção. Você queria contemplar o que a terra produziu mecanicamente, mas eu quero que você contemple aquilo que o céu levanta, ninguém desfaz. Aquilo que o céu prepara, ninguém desfaz. Levanta a mão e dá glória, porque você tinha tudo para dar errado, mas o Senhor escreveu na sua pré-existência para você dar certo na presença dEle. Aleluia. Há 25 anos, ele tinha 25 anos, não poderia entrar num templo. A idade não era própria, não tinha oficialmente aquilo que daria acesso a ele. Mas é tão interessante, quando eu não tenho acesso àquilo que eu preciso, por algumas limitações humanas. Ele está no rio Quebar e escuta um barulho diferente. Quando nós decidimos sair das medidas humanas, a gente entra em medidas celestiais. Quando você decide sair das suas limitações humanas, você entra nas medidas celestiais. Quando a mocidade decide sair das medidas humanas, mecanicamente do sistema humano, ela entra nas medidas do céu, que não há limitações que possa te parar. Mas ela diz: vai, prossiga, porque quem está vindo a você não é medidas humanas, mas a presença do Espírito. O barulho que Ezequiel ouve é a asa do Espírito que diz: você não pode entrar no templo, mas a presença do templo, ela te visita onde você está. Nenhuma limitação humana pode invalidar a presença de Deus sobre a sua vida. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui para liberar essa palavra profética da tua vida. A partir de hoje, nenhuma limitação humana vai invalidar a presença de Deus sobre a sua vida. Nenhum imprevisto, levanta a mão que eu quero profetizar. Nenhum imprevisto humano pode invalidar a ordem dada de Deus sobre a tua vida. Ezequiel não poderia entrar no templo porque era
impedido, mas a presença ela está em todo lugar. De um Deus da sua pré-existência, Ele está dizendo: eu sou onipresente. Eu estou dentro dessa igreja, mas já estou lá na sua casa. Eu estou dentro dessa conferência, mas já baixei no teu trabalho, na tua família, na tua parentela, nessa rua, nesse beco, aonde você entra e vai, no teu ir e vir. Eu já baixei com a minha presença. Para quê? Para te ocultar e te livrar, para te ocultar e te levantar, para te usar na minha mão. Ezequiel começa a ter umas experiências diferenciadas. Mas o menino faz 30 anos, pastor, idade certa para contemplar, e Deus dizendo: você tinha tudo para contemplar o que a terra poderia te proporcionar. Mas eu vim com uma decisão final para te dizer: o que a terra poderia te oferecer e depois tomar, o céu está te entregando para nunca mais te tomar. Aquilo que a terra pode te tomar, Deus está ativando você no mundo espiritual para te ir além. Através de você e além de você, o Senhor hoje está te ativando sobre o mundo espiritual. Porque quando Deus ativa Ezequiel no mundo espiritual, acabou para essa fofoquinha de exílio babilônico. Quando Deus ativa Ezequiel no mundo espiritual profeticamente, acabou para suas limitações físicas, emocionais e psicológicas. O que você quer dizer com isso, pastor? Quando Deus te ativa no mundo espiritual, acabou para Satanás, porque o poder do Senhor aperfeiçoa a minha e a tua fraqueza. Quando você está ativado no mundo espiritual, você pode vivenciar um dia mal, mas a presença dele está lá. Você pode passar pela perda, mas a presença dele está lá. Você pode passar pela decepção, pela traição, pela porta fechada, mas a presença dele está lá. Levanta a mão e dá glória. A presença dele está lá. A presença dele está lá. 30 anos fazendo um aniversário em exílio babilônico. Uma data de nascimento marcada por toda uma jornada de vida, mas em exílio babilônico. O que a terra datou para ele, em ambiente fechado, trancado, exilado, o céu já estava todinho descortinado. Por detrás do teu dia mal, de trás das cortinas celestiais, Deus já tem o decreto de vitória para a tua vida. Por detrás da notícia mal, as cortinas do céu já se arreganharam para executar ordens celestiais sobre a tua vida. Ezequiel, você está exilado, mas você está mais livre de quem está lá fora. Ezequiel, você está trancado, mas você está mais solto de quem está lá fora. Porque quando Deus decide ativar e nos liberar, Felipe, a gente pode estar na terra seca, a gente pode estar em um ambiente improvável, mas quando Deus nos libera, até a geografia começa a se tornar profética dentro do improvável. Quando Deus decide movimentar a tua vida, até a geografia terrena, territorial, ela começa a ser profética para tudo agregar sobre a sua vida. Aí Deus fala: rapaz, você queria contemplar coisas humanas, sistema humano, mas quem tem chamada de Deus não entra pelo sistema do homem. Quem tem chamada de Deus não precisa pegar a senha humana. Quem tem chamada de Deus não precisa pedir ajuda humana. Quem tem chamada de Deus é o céu que executa, é o céu que abre, é o céu que coloca, é o céu que levanta, é o céu que limpa a visão, é o céu que desentope o teu ouvido em uma audição audível. É o céu que coloca um novo dialeto, é o céu que te calça, é o céu que derrama glória, poder e unção. Aí Satanás fala: não, se ele fosse sacerdote eu conseguia derrubar, mas como ele foi profeta, não. Como ele está cumprindo o propósito de Deus, não tem como, porque ele está cercado.
Para aqueles místicos que gostam de abrir a Bíblia no Salmo 91 e botar lá em cima do painel do carro, da cabeceira da cama, em cima da televisão. Hoje não dá porque a televisão ela é slim, né? Mas olha em cima do seu rack, da sua estante, para fazer um amuleto de sorte, mas é salmo para crente. Dentro de uma verbalização de permanecer, porque aquele que habita, Ezequiel, você poderia habitar dentro dos templos, mas você está habitando em um cenário improvável, mas você está habitando dentro da minha presença. Porque quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, Ele está dizendo, no exílio babilônico, descansa, porque minha asa já te ocultou. Não tem nenhum armamento, nenhum valor bélico que possa vir aqui te ferir. Não tem ninguém aqui que possa vir e te matar, não, porque a minha asa já te ocultou. O Senhor está te ocultando debaixo da asa dele. Quem pensou que ia te calar, te sufocar, te parar, vai ter que pegar outra rota, porque hoje Deus vai dar trabalho para o teu perseguidor. O Senhor está dando trabalho para o inimigo da tua alma, porque o céu já te ativou para um tempo profético nessa terra. Oh, aleluia. Aí na pré-existência vai dizer, eu sou onipresente, estou em todo lugar, eu estou aqui também no exílio babilônico. Você não está aqui porque você quer, você está aqui a convite. Quando eu te convido, eu te sirvo, eu faço, eu preparo e eu falo. Mas na onisciência dele, ele já sabia do dia do nascimento, da data que estaria preso, para dizer, eu continuo mesmo. Para o dia mal que você enfrenta, o Senhor está dizendo, eu sou onisciente, eu já sabia, eu continuo mesmo. E você continua sendo profeta? E você continua sendo diácono de valor? E você continua no seu presbitério? E você continua no seu pastorado? E você continua como discípulo? E você continua como servo lavando os banheiros? Você continua como serva servindo água? Você continua como esse irmão simples que arruma as cadeiras? Você continua como esse homem de Deus que diz se no dia mal, mas vai servir uma santa ceia para quem não pode vir? É porque eu já sabia que você teria capacidade de executar o propósito profético que eu liberei sobre a sua vida, independente do seu dia mal. Para naquilo que tange sobre onipotência, o Senhor está dizendo, Ezequiel, hoje é seu dia, hoje é o seu dia, é a sua primavera, está celebrando mais um ano de vida, mas não se esqueça que o teu presente sou eu. Hoje é o seu aniversário, mas o seu presente é a minha presença. Porque se não fosse a minha presença, você já teria morrido. Sem ser sacerdote, sem ser profeta. Mas pelo zelo da minha palavra para contigo, eu te preenchi todinho de presença. Eu te vivifiquei naquilo que o salmista vai dizer para nós. No Salmo 138, verso 7. Andando eu no templo da minha aflição, o Espírito me vivifica. Você pode estar o caco sangrando, todo retalhado, mas se está cheio do Espírito, você canta sem saber, você prega sem entender, você profetiza sem ver, porque quem está cheio do Espírito não é eu que faço, mas é o Espírito que abre, é o Espírito que levanta, é o Espírito que revela, porque a onipotência de Deus, a onipotência de Deus invalida qualquer hoste do mal. Meu Deus. Aí o Senhor fala, eu vou lhe presentear, porque como sacerdote você não teria visão, você teria oticamente aquilo que as mãos fizeram, produziram. Mas como agora você entrou, porque eu te introduzi nesse propósito, você vai ver o que você jamais nunca viu na sua vida. Deus está ativando você no mundo espiritual para você começar a enxergar aquilo que seus olhos jamais poderiam ver. Deus está te ativando no mundo espiritual para você ver essa mudança que o teu marido nunca teve, para você ver a mudança do teu filho que ele nunca teve, para você ver a transformação emocional que você está enfrentando uma guerra
problema existencial dentro de você, para você ver essa libertação psicomática sobre a tua vida. Porque quando Deus ativa, acabou para tudo aquilo que eu estou enfrentando. Porque Ele vem como médico dos médicos, Ele vem com a mão balsâmica, Ele vem com a sua psicologia, Ele vem com a sua psicanálise, Ele vem com alegria, Ele vem como água viva, Ele vem como sombra fresca, Ele é o pão provido que desceu do céu. Porque quem é esse? Me explica quem é esse que apareceu para Ezequiel. Ele é a semente da mulher, Ele é o cordeiro pascual, Ele é a raiz de Davi, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Siloé, o Deus enviado, Ele é o Yeshua Mahashia, Ele é a sombra de Pedro, lenço e avental de Paulo. Quem é esse? É o Jesus que desceu na sua pré-encarnação para dizer: eu sou o verbo vivo que encarnou e habitou entre vós. É o Jesus ressurreto. Na forma metafórica, ele é levado por uma visão. Mas poxa, hoje é meu aniversário, rapaz. Deve ser coisa linda. Eu vou ver o jardim, que no princípio de tudo, que aquele atolemado fez a besteira de cair, a gente está sofrendo até hoje. Eu vou ver esse jardim. Porque tem hora que a gente fica na expectativa das coisas boas acontecer, mas é aí que Deus complica mais. Tem hora que a gente fica na expectativa: não, Ele falou que vai me ajudar, não, Ele falou que vai semear na minha vida, não, falou que vai fazer o Pix, não, Ele falou que vai falar lá com o prefeito, com o vereador, e vai colocar lá meu nome para ser nomeado. Não, aí o Senhor fala: eu vou fazer ele viajar, eu vou fazer ele ser exonerado, eu vou fechar a porta, o Pix não vai chegar. No dia o gás vai acabar, o menino vai começar a escatarrar, o menino vai começar a sair pintinha, o menino vai ficar febril, a menina vai ficar desorientada, o marido vai sumir, tudo vai acabar. E Deus dizendo: você está num cenário propício do improvável, para que a terra entenda que ainda quem manda sou eu. Eu estava na melhor fase da minha vida, trabalhando, ganhando muito bem, fazendo o que eu gosto, letrando o que eu estudei e preparei, fazendo processos, respondendo Procuradoria-Geral da República, respondendo o Ministério da Educação, fazia tudo que eu gostava. Saía cedo, o dia que dava para ir, conversava com o povo, e era uma forma assim tão agregadora que eu me sentia a pessoa mais feliz da terra. Aí já não ia muito mais para as agendas, porque o trabalho era grande, deixando de cumprir os propósitos. Aí o Senhor dizia assim: pode digitar, viu? Espera aí que eu vou lhe mostrar que a chamada profética ela é muito maior que a sacerdotal. Eu senti umas coisas desde quando meu pai decidiu ir embora de casa para empregado de casa. Nós tínhamos uma vida muito estável, muito boa, muito feliz, viajando, ida e volta, sem ter preocupação em ter, gastar. E ele decidiu ir embora com a empregada de casa. E minha mãe, nessa transição de separação, nos chamou e disse assim: fica aqui a fileirinha de filho, ninguém vai crescer revoltado, ninguém vai crescer com o ódio do seu pai, essa é a decisão dele, ele vai se ver com Deus. E assim crescemos, fazendo a obra. Nunca tivemos muito assim contato com os jovens, sempre foi com as irmãs do círculo de oração, porque minha mãe era líder do círculo de oração, e sempre aprendendo. Até que um dia, nos meus 13 anos de idade, quando eu já estava muito assíduo na obra, eu comecei a sentir certas coisas psicomáticas, muito desequilíbrio, muito medo, porque quando eu tinha 6 anos, meu pai tinha ido embora, minha mãe saindo comigo para a consagração, o vizinho que morava do nosso lado estava tendo a esposa dele, igual o Chester faz no final de ano, que você fica perfurando para ele pegar aquele gostinho de laranja, aquele tempero maravilhoso que você faz, e caía dela, parecia fígado, e aquilo me prendeu, me deixou com muito medo. Eu cresci assim, e não podia falar pela transição de separação, cresci assim, muito medroso, nunca dormi de luz apagada, nada, sempre com medo. Cresci calado, com depressão regressiva, transtorno afetivo de bipolaridade, com síndrome do pânico. E quando eu decidi não, porque o Senhor que decidiu eu casar, porque eu já queria ir embora, para mim viver na obra no sertão. E o Senhor diz assim: espera aí, vou lhe dar uma pessoa.
me deu totalmente aquilo que não esperava. Então ela que fazia esses trabalhos de corte em casa, de faca, com os alimentos, nunca fiz, até que eu já não correspondia mais, parei no HPAP, lá no São Vicente, com totalmente desequilíbrio psicomático, não correspondia mais medicações. Quando minhas crises eram muito grandes, tinham que me amarrar, porque eu me debatia muito, eu tremia muito, perdia a consciência. E dentre esses diagnósticos prescritos pelo psiquiatra, eu desencadeei uma insuficiência sanguínea, que poderia virar água ou leucemia. E eu ficava muito fraco, até o fio do meu cabelo doía. E até que um dia eu fui pregar na Rajadinha, lá no Pastor Ilmar, tudo doía em mim, irmãos, tudo doía. E eu dizia assim, rapaz, eu podia desmarcar, né? Porque tá difícil. Aí o Senhor diz assim, você sabe o preço de parar, né? Então vai doendo, porque eu te chamei, porque o teu chamado está acima da sua dor. Eu disse, gente, vamos embora. Quando eu cheguei, ele estava cantando o hino da harpa, que eu amo os hinos da harpa, ele estava cantando, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Se vocês puderem fazer um solo para mim. Eu sentei e disse assim, Jesus, eu não tenho condição nenhuma de pregar para esse povo. E quando eu falei isso, a missionária Flávia veio e tocou na minha cabeça e me levantou assim, a partir de hoje, eu estou mudando o teu sangue por inteiro. E toda essa dor física, eu estou tomando agora pela minha mão, irmão. Na hora, eu não senti nada. Nem tontura que eu estava, nem fraqueza, eu senti nada. Foi uma explosão de glória tão grande, que na segunda-feira, quando eu fui repetir os exames, o médico falou assim, o senhor tomou alguma coisa? Eu disse assim, ontem eu tomei a Santa Ceia. Ele diz assim, porque o teu sangue estava 000, muito 0,0003. E agora ele está acima de 100. Eu disse, é porque eu fui para um culto, e a medicina do céu entrou todinha naquele lugar. O doutor do doutor entrou naquele lugar com uma mão balsâmica, que passou sobre o meu sangue por inteiro e me curou. Eu não terei água no meu corpo, a não ser água viva, e não serei leucêmico, porque Deus decidiu me curar para cumprir propósito. Mas eu fiz 21 dias de marcha no Monte de Formosa, 21 dias clamando por cura, por cura, por cura. E nunca mais senti nada, nunca mais tomei nunca mais tomei Rivotril, diazepam, nunca mais tomei Recontê, nunca mais tomei nenhum remédio assim, porque Deus entrou por inteiro para me curar. E quando Deus decide me curar, Ele diz assim, eu estou te tirando das tuas medidas humanas, te introduzindo nas medidas celestial, porque você não fala como quer, fala como o Espírito quer. Você não vê como você quer, você vê como o Espírito de Deus quer que você veja. Da Ravastevria. Aí quando eu enxergo a vida de Ezequiel, eu mergulho e me ativo tão fortemente, porque quando ele é levado ao vale de ossos secos, o Senhor já destravou a chave dos céus assim, rapaz, se você soubesse tanta autoridade que tem, você não ficaria oprimido pela visão que está tendo. O lugar é seco, o lugar é tenebroso, o lugar tem a taxa de mortalidade já em decomposição, nada pode prestar. Mas quando eu te ativei no mundo espiritual, é porque minha onisciência já previa o resultado. A visão pode ser caótica, calamitosa, mas o resultado será esplêndido. A visão não pode ser boa, mas o resultado será esplêndido. Você saiu de um ano pandêmico,
Você está ainda enfrentando um ano pandêmico que pode se estender depois de fevereiro para lá. E tudo pode nos querer trancar, mas diferente que o mundo está fazendo ocultamente, é porque ele não entende que a igreja de Cristo é tomado pelos profetas e profetisa de Deus. Ele pode ter a chave do recurso da política, mas Deus está ativando você para dizer: haja vida, haja libertação, haja transformação, porque Deus tem o controle de tudo. Oh, aleluia. O Senhor introduz Ezequiel sobre o vale de ossos seco. Mas é interessante quando começa a descrever, que em outras versões vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor. Você tinha tudo para ser sacerdote, mas a minha mão te pegou de uma forma tão grande e te introduziu em um cenário improvável. É porque a mão que veio é a mão que se responsabiliza pela visão. A mão que veio, te pegou e te introduziu, te ativou no mundo espiritual, é a responsável para executar na terra. Como é que é isso? Enquanto eu passo tempo orando, o céu executa na terra. Enquanto eu passo tempo orando, lendo palavra, o céu executa na terra. Enquanto eu prego o microfone para cantar, adorar, o céu executa na terra. Enquanto você prega aqui, Deus já pegou alguém na sua casa que era osso para levantar. Enquanto você está adorando aqui, Deus já pegou alguém que estava no osso e já colocou de pé. Porque a profecia, ela está na mão daquele que rege. A profecia está na visão daquele que rege. A profecia está na ordem daquele que manda. Oh, aleluia. Eu bebo água e você dá glória. Oh, glória a Jesus. Ezequiel, o que é que você vê? Ossos. Mas o que veio sobre ti? A mão que me levou. A mão que veio e introduziu é a mão que toca. Mas o tocar é diferente para dar movimento. Aí quando o profeta está diante do decreto de Deus, ele começa a obedecer o decreto. E a obediência é a chave da resposta. Porque quando você obedece aquilo que o Senhor está mandando você executar, o Senhor te dá a chave da autoridade. E a chave da autoridade, ela é o destravamento na terra, no mundo territorial. Porque o mundo espiritual já está ativado e descortinado para você fazer. Aí Deus fala: obedece, porque já tem autoridade revestido de poder. Aí quando Ele te toca, você começa a andar como você nunca andou. É interessante que nessa forma metafórica, o Senhor é o Deus onisciente, aplicando essa forma teofônica, abre um parêntese, para rapazes que estavam cumprindo o propósito, é jogado lá dentro. Mas aí o decreto pensa que eles vão morrer, mas eles também estão mais livres de quem está solto, porque o primeiro homem da fornalha já está lá. Porque toda vez que Deus te der uma direção, Ele já está lá. Toda vez que Deus te der um caminho, Ele já está lá. Então antes dele chegar na fornalha, o Senhor já estava lá dizendo: o decreto humano, o sistema humano é levantado, mas as ordens celestiais, as medidas celestiais já é dada para vocês. Pode entrar, pode trancar, pode aumentar o fogo da fornalha. O que é isso? Enquanto você fica na sua casa assistindo Fantástico, assistindo Netflix, você não prova de uma teofania da pré-existência de um Deus todo-poderoso. Enquanto você fica de frescagem, o Senhor não desce para andar contigo, porque evangelho não é para fresco, evangelho é para quem cumpre na dor, é para quem cumpre chorando, é para quem entende que a tua dor não é maior do que o Deus do teu chamado. Aí Deus resolve fazer uma teofania. Bora, antes,
se movimente, porque eu dou a forma em movimento na minha onipresença. Se movimenta, rapaz, não está chamuscando, não está pegando fogo. Eu coloquei 3, mas estou vendo 4. É porque ele já estava lá dentro. Até quem não acreditava vai ter que enxergar Deus na tua vida. Da forma que você chegou, da forma que você sair, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí para forma profética de Ezequiel, o Senhor está dizendo, a visão pode ser calamitosa, mas o resultado é esplêndido, porque eu já estava. A situação é desastrosa, mas o resultado é esplêndido, porque eu te coloquei com a minha mão que se responsabiliza por tudo. Pode haver até perda, mas não haverá prejuízo. Você pode até perder no meio da caminhada, mas não haverá prejuízo. Levanta a mão que eu quero profetizar. Pode até ter perca, mas não haverá prejuízo, porque o Deus ele anda e começa a relatar tudo que ele está vendo para voltar para a sua total dependência. E aí, homem, ele, meu Jesus, eu estou todo avexado, eu estou todo aperreado, porque eu vi osso, leste, sul, norte, todo canto tem osso, e é tudo espalhado, uma desordem, uma forma brutesca, uma desorganização. E Deus olhando para o profeta dizendo: você tem tudo que o vale precisa. Aponta para alguém que está do seu lado e diga para ele: você tem tudo que o vale precisa. Você tem tudo que esse cemitério precisa. Deus olha para Ezequiel, vê 206 ossos no seu devido lugar. Deus olha para o vale e vê a desordem. Deus olha para Ezequiel, vê um profeta organizado. Deus olha para o vale e vê osso. Deus olha para Ezequiel e vê vida. Deus olha para o vale e vê vento, mas vê um profeta no vento, cheio da presença de Deus. Você tem tudo que o vale precisa. A ótica da tua visão não altera o dom que Deus te deu. A ótica calamitosa que você vê não altera a autoridade que Deus te deu, porque Ele já lhe ativou no mundo espiritual. Ele fala: Senhor, só tem osso. Mas aí a gente estuda, a gente se prepara dentro da vocação, do chamado. Aí Deus fala: academicamente, financeiramente, emocionalmente você tem, mas você tem o poder de ressuscitar os ossos. Ezequiel, você pode intelectualmente, mas os ossos você pode se dar vida. Sacerdote, você teria inteligência, intelectualidade, mas como profeta, qual é a sua condição? Na sua total dependência. Ele devolve a responsabilidade da dependência para Deus. Pode reviver, tu que sabes. Se eu falo é porque o Senhor me dá a palavra. Se eu vejo é porque o Senhor revela. Se eu me movimentei nesse vale, foi porque a mão veio que me colocou, que movimentou. Fica de pé, fica de pé. Você pode ter méritos, mas quem faz é Deus. Você pode ter conhecimento em todas as áreas teológicas, mas quem faz é Deus. Você pode ter uma técnica maravilhosa, mas se não tiver graça, nada funciona. Mas para Ezequiel, que estava em exílio babilônico, de uma forma metáfora, foi levado em visão. Ele estava mais cheio de graça, com quem tinha mais poder dentro da Babilônia. Para quem tinha decretos assinados que ele tudo pode, ele estava mais revestido de autoridade. Para quem era beneficiado pela Babilônia, ei, o cenário
cenário improvável não altera a promessa de Deus da sua vida. O cenário calamitoso não altera a ordem de Deus sobre a sua vida. E essa noite, pastor Jairo, o Senhor está dando uma ordem ao teu favor. Fica aqui, pastor Lucimar, do lado do seu dengo. Hoje, o Senhor está invalidando uma ordem do adversário sobre a tua saúde. E Ele está apagando o dardo inflamado. E Ele está repreendendo, e Deus assim, diga agora para ele que o adversário da alma dele está tomando outra rota, porque eu mudei o caminho. Diga para ele que eu não vou deixar ele nem entrar no hospital, porque eu cheguei primeiro. Porque o que o adversário queria fazer era paralisar, deixar na prescrição da medicina algo que não poderia ser entendido. Mas ele diz assim: o que eu te entreguei na tua mão é para conduzir um povo. O que eu te entreguei nos teus olhos é para profetizar. Segunda visão que há de revelar. Levanta a tua mão e começa a glorificar, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele decidiu colocar você submerso. Submerso. Mas pastor, eu estou dentro de um vale. É lá. Porque Deus não tirou Ezequiel para fazer algo grande. Foi lá, dentro desse cemitério, que ele provou o extraordinário de Deus. É lá na tua dor, é nesse vale, é nesse cemitério. Se é fornalha, se é cova, se é deserto, é lá que vai superabundar a glória de Deus, e o nome dele vai ser glorificado. Deus não vai alterar o cenário para você provar que Ele é Deus. É na dor que você vai entender que Ele é a mão balsâmica, que Ele é refúgio, que Ele é refrigério, que Ele é sombra fresca no calor, que Ele é o pão provido que desceu do céu. Ele é o Deus de toda onisciência. Volta lá profetizando para eles. Ele volta como profeta, tomado como pregador, ele entra no vale. A primeira instância desse processo: eu vim temer, mesmo tendo presença, porque tem hora que você está cheio da glória, mas você fica covarde de entregar revelação, porque talvez o irmão está no dia mau, ele está de cara fechada. O problema é dele, entrega. Talvez você não quer cantar música porque talvez a igreja está lá morta. Não, você chegou como profeta. Ativa aí no mundo espiritual, porque vai ter que ter vida em cada melodia que vai descer da sua boca. Ah, mas eu vim pregar numa igreja totalmente cética. Problema de quem é cético. Eu vim ativado no mundo espiritual. Eu vim como o enviado de Deus, que entende que osso, quando entra na presença, ele começa a receber vida, 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 vida. A primeira instância eu vim temer, mas quando eu voltei e tive um diálogo com o dono da terra, eu já mudei a minha expectativa de vida e visão. Deus vai mudar a sua visão a partir de hoje. A sua expectativa, a sua perspectiva, Deus vai mudar. Porque me diga, qual é o respaldo? Deus está te ativando no mundo espiritual para você entender. Não é a terra que te manda, que te governa, mas é o dono da profecia que te movimenta, que te prossegue, que te levanta, que coloca palavra e cântico na sua boca. Volta lá. Ele volta. Cheguei na dependência de Deus, porque Ele já me deu a ordem, e eu estou aqui cumprindo o decreto deles. Porque quando você cumpre o decreto de Deus, é o Espírito que te movimenta. E quando o Espírito te movimenta, você começa a contemplar o agir de Deus. Para essa palavra eu vejo, tem decreto para Ezequiel no exílio babilônico, tem movimento do Espírito para quem está no vale de osso seco. Mas dentro do vale seco tem um agir do meu sobrenatural. Quando você decide sair do teu natural, Deus te ativa no sobrenatural. Como que eu saio do
do meu natural, orando, lendo palavra, jejuando. Quando a gente decide sair do nosso natural, a gente entra no caminho do sobrenatural. Mas Ezequiel não vai de qualquer jeito. Ele não vai avexado, ele não vai aperreado, ele não vai ranzinhos e farento. Ele vai tomado pela presença do Altíssimo. O barulho que ele viu da asa do Espírito, que ele não pôde contemplar dentro do templo, ele viu fora, mas fora que colocou dentro de uma visão, para dizer: você vai cheio, você vai cheio. Então seja cheia do Espírito, seja cheio do Espírito, porque aquilo que estava paralisado, ele está movimentando. Aquilo que não tinha vida, ele está trazendo vida. Aquilo que não tinha mais relacionamento, não tinha mais diálogo, Deus está mudando o sentimento, a emoção, para você entender. A palavra de vida está na sua boca, porque eu já te ativei, eu já te liberei.